Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sei que eu tô fazendo um vídeo aí de outras coisas, mas hoje eu quero falar sobre estágio de letras português e inglês. Eu estou fazendo a faculdade, estou no penúltimo ano, ano que vem eu termino e eu já comecei o meu estágio de inglês e eu quero falar um pouco sobre isso aqui. As pessoas falam muito de como funciona, mas eu vou falar na prática. Bom, primeiramente, as aulas que mais me chamou a atenção, primeiramente, que eu vou ser direta, né? Que as pessoas falam como que funciona, o que precisa fazer, tem bastante coisa aqui no YouTube, né? Mas eu vou falar da minha prática de observação. Na faculdade que eu estou fazendo, eu preciso completar 70 horas de aula, de observação e regência, um total de 70 horas. E o que acontece? As aulas, eu confesso para vocês que eu pensava que não era como na minha época, né? Que você explica muito gramática e tem leitura, né? Então você fica preenchendo as frases ou completando frases, aí lê um texto e aí a pergunta, o que eu achei legal que a escola que eu tô é uma escola particular e a escola do estado, nossa, infelizmente, gente, a diferença é assim surreal. No estado, até as perguntas que é feita do texto são em português. Eu achei assim muito covarde, né? Porque isso atrapalha os jovens no Enem, né? Nos testes. Bom, continuando. Então, os livros, eles são os mesmos da minha época, de quando eu era adolescente. Faz muito tempo, gente. Faz muito tempo, tá? E aí você lê o textinho, aí tem as perguntinhas em inglês e você dá as respostas dali do texto. A professora que foi a minha supervisora, né, ao qual eu observei e me auxiliou em preparar o plano de aula, ela ainda foi dinâmica, porque ela ainda trouxe música, ela ainda fez algumas apresentações de teatro, mas não são todos os professores que são assim. Eu estou assistindo Fundamental e Ensino Médio. Do Ensino Médio é um professor que é pura gramática. E a informação que eu tenho, e que vocês que estão me assistindo também já sabem que estão na mesma caminhada, né? É que o que interessa para o MEC é preparar aluno para fazer faculdade, para fazer vestibular, aliás, né? Tem que preparar ele para fazer vestibular, preparar ele para fazer Enem. Isso é o que a gente encara numa sala de aula, ou seja, você sai do verbo to be, mas continua na gramática e na leitura. A não ser que você vá para uma escola bilíngue, onde ele vai te exigir a oralidade e o listening. Então você tem que ser muito boa em falar inglês e ouvir também, porque não adianta o aluno estar ele muito bem no listening, escuta o que você diz, mas quando ele fala você não compreende. Isso não acontece em escolas particulares e do governo, né, municipais, estaduais. Você explica tudo em português, as aulas são todas em português, você só, né, fala as sentenças, pede para alguém ler o texto, e aí preenche o texto, preenche as perguntinhas referentes ao texto e pronto. É importante você dominar bem a gramática. Ah, precisa falar inglês? Olha, é complexo de dizer. Eu penso, na minha opinião, bom, eu já falo inglês há muito tempo, né? Avançado, eu já dou aula de inglês há muitos anos já, e eu fui pro curso para ter um conhecimento acadêmico disso, que é importante porque é a área que eu quero trabalhar, que é a área internacional que eu quero trabalhar, e também quero trabalhar no Brasil com pessoas menos favorecidas, porque acredite, tem muita gente que é menos favorecida, que ama inglês como eu e tem um sonho de falar inglês fluente, mas não tem condições. Então meu foco é esse, não viver dentro de uma escola necessariamente, né? Trabalhar com interpretação, com tradução, essa é a área que eu quero. Por quê? Eu não vi, isso é uma coisa que eu observei também na sala de aula.
que ficou pior do que na minha época também. O professor não é reconhecido no seu trabalho. Eu fiquei com 2 professores, um só foi o que me supervisionou, mas eu assisti uma aula com um professor do fundamental e um professor do ensino médio. E tem momentos que eles ficam falando com ninguém. Teve um momento, eu lembro, que eu era a única pessoa prestando atenção na aula, na explicação que o professor estava dando ali sobre o uso dos condicionais, do conditional. E numa outra aula também observei, foram várias, mas essas 2 que eu tô falando foi assim, muito nítido. A classe ficou tão fervorosamente conversando e de costas pro professor, assim, incrível. Não sei o que acontece com esses pais que têm uns filhos desse jeito, né? Porque, né, educação se aprende em casa. E só eu assistia, só eu prestava atenção no que eles estavam falando. Até que teve um momento que eles pararam e ficaram olhando assim, todo mundo conversando. Juro, sinceramente, juro, contado no relógio, uns 5 minutos. Era como se para os alunos o professor não estivesse na sala. Então, o meu estágio ajudou muito a ter mais certeza do que eu não quero fazer. Não quero gastar a minha experiência e essa capacidade que, graças a Deus, Deus me ajudou, que foi com muito custo, né? Conseguir a fluência no inglês, desperdiçada com quem não interessa, né? E tem muita gente interessada. Então, no estágio, isso fica muito claro, se é isso mesmo que você quer, né? Tem gente que ama, independente dos alunos não se importarem, gosta, apoio total, não sou contra, né? Tem muita gente boa nesse mundo, nesse Brasil. O Brasil é grande, então tem muito aluno interessado, né? Eu não tive sorte no meu estágio de ver nenhum aluno interessado, nenhum, né? Foram 2 meses e eu não vi nenhum. É sério. Então lá você assiste, na hora do plano de aula, no meu caso, eu preparei o plano de aula, mas eu não precisei dar a aula. Não precisei. Se bem que se a professora dissesse assim, não, eu quero que você dê a aula para vocês, eu daria, porque eu já dou aula já online, né? Inclusive fazendo uma propaganda aqui, se alguém quiser, tá? Precisar de uma ajudinha aí, para ficar bom como professor de inglês na escola, estamos aqui. Então, gente, é importante sim você saber de inglês, mas mais importante é você dominar bem gramática. Na faculdade tem uns textozinhos assim meio que... Olha, gente, mesmo fluente eu precisei até de dicionário. A parte de literatura inglesa foi assim... Está sendo, né? Foi não, está sendo, porque vem mais, não acabou ainda. Bem complicado, mas é isso, né? No estágio você observa aquilo que você aprendeu na faculdade. É muito importante você prestar atenção na explicação. Eu não sei, eu faço EAD, né? Então, não é novidade que os professores apresentam, mas literatura para mim tá um pouquinho puxado, porque é um inglês assim bem umas palavras assim que eu nunca vi, para falar a verdade. Então, de vez em quando eu preciso de um dicionário, mas se você primeiro, pelo menos tiver um intermediário, dá para ir tranquilo da aula, numa escola estadual, municipal, particular, né? Diferente de escola bilíngue, ok? Então, se alguém tiver interesse em saber mais alguma coisa sobre o estágio de inglês, pode perguntar, né? Eu acho que eu fiz esse vídeo porque eu não vi ninguém explicar isso, né? Que o foco principal é você ensinar gramática e leitura. Então, o mínimo, né, que você tem que dominar muito bem é a gramática e a leitura. Então, você tem que falar muito bem, né? Ler corretamente os textos dos livros. É isso. Qualquer coisa, deixa a pergunta aí nos comentários. Tchau, tchau.